Relação fundamental da trigonometria. Assunto importante para essa aula. Eu vou ajudar a esclarecer as tuas dúvidas. Lembrando, ali na descrição eu vou deixar os links dos 2 vídeos anteriores que a gente trabalhou toda a parte introdutória do estudo da trigonometria, as relações de seno, cosseno, tangente, cateto oposto, cateto adjacente, hipotenusa, enfim, toda aquela relação, os ângulos do triângulo, trabalhando especificamente a trigonometria no triângulo retângulo. Então, se você não viu os vídeos anteriores ou ainda tem dúvida, vai lá na descrição do vídeo que estão os links dessas 2 aulas. E hoje a gente vai tirar as tuas dúvidas sobre essa relação fundamental da trigonometria. Então, bora facilitar? Vem comigo! Olá, tudo bem? Então, vamos lá. Nessa aula a gente vai trabalhar, como eu falei, a relação fundamental da trigonometria. Observe aí na tela que eu coloco o tal do círculo trigonométrico. O que é o círculo trigonométrico? É um círculo que a gente avalia com o raio igual a 1. Já já vocês vão entender o porquê disso. Então, se você observar aqui na figura, esse círculo ele tem raio 1. Ou seja, está vendo aqui em vermelho, essa medida que eu chamei de C, é o raio dessa circunferência, e esse raio vale 1. Então, se você observar, nessas extremidades aqui, ó, o x vale mais 1 aqui, vale menos 1 lá, o y mais 1 aqui, menos 1 aqui. Depois vocês vão perceber que relação isso aqui tem com o círculo. Bom, na figura, se você observar, eu posso montar um triângulo retângulo rapidinho a partir desse raio. Onde essa medida horizontal, se eu comparar com esse ângulo aqui que eu chamei de alfa, é o cateto adjacente, ok? Então essa medida B seria o cateto adjacente em relação a alfa. E essa medida A seria o cateto oposto em relação a alfa. Maravilha? Então você teria essa relação. Bom, se você observar aqui, ó, eu começo a desenvolver um raciocínio através do teorema de Pitágoras. O que diz Pitágoras? O quadrado da hipotenusa, olhe nesse triângulo retângulo, a hipotenusa é o C, ok? Então fica C ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Pitágoras, hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Bom, o A é um cateto, então A ao quadrado, o B é outro cateto, então B ao quadrado. Daí eu obtenho essa expressão. Mas se a gente observar na figura, perdão, se a gente observar na figura, o C é o próprio raio, que foi escolhido como sendo 1, então o C vale 1. O A, observe a figura aqui, ó, ele vai ter uma relação com o seno daquele ângulo alfa. Vamos explicar por quê. A gente sabe das aulas anteriores que o seno de alfa é o cateto oposto sobre a hipotenusa, ok? Então o seno de alfa será, olha na figura, quem é o cateto oposto? É a medida A. Quem é a hipotenusa? É a medida C, que é o próprio raio que vale 1. Então, se você passar o 1 multiplicando para o outro lado, você percebe que o A é o próprio seno de alfa nesse exemplo. Está aqui, pessoal. O A é o próprio seno de alfa. Da mesma forma, a gente sabe que cosseno de alfa é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, o cosseno de alfa vai ser o cateto adjacente, que é o B, basta você observar a figura aí, pela hipotenusa, que é o C, que vale 1. Então, da mesma forma, se passar o 1 multiplicando, o B vai ser o próprio cosseno de alfa. Está aqui. O B é o próprio cosseno de alfa. Tranquilo? Muito bem. Se eu voltar lá no teorema de Pitágoras, o C valendo 1, o A valendo seno de alfa e o B valendo cosseno de alfa, eu vou obter essa expressão aqui, ó. 1 ao quadrado é igual ao seno de alfa ao quadrado mais cosseno ao quadrado, cosseno de alfa ao quadrado. Dando uma ajeitada nisso, 1 ao quadrado dá 1, está aqui. Seno de alfa ao quadrado é a mesma coisa que seno ao quadrado de alfa. Então essa expressão aqui eu também poderia escrever assim, ó, seno ao quadrado de alfa, ok? É a mesma coisa. Somo com o cosseno de alfa ao quadrado, que é a mesma coisa que cosseno ao quadrado de alfa. E isso tudo é igual a 1. Então, pessoal, esta é a relação fundamental da trigonometria. E vocês vão perceber que ela é bem importante em vários conteúdos, na matemática, inclusive em outras
disciplinas também essa relação aparece. A física é muito comum também a gente usar esse teorema no desenvolvimento de equações. Então, a gente vai partir para a resolução de alguns exercícios agora, porque é a melhor forma de clarear esse conteúdo. Mas sempre lembrando, não esquece de dar aquela curtida para valorizar o nosso trabalho, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, compartilhe com seus amigos esse trabalho para ajudar outras pessoas também, para ter um alcance cada vez maior. Não esqueça de que toda segunda e quinta tem vídeo novo no canal, então ativa o sininho das notificações e vamos trabalhar. Acompanhe comigo só mais um detalhe antes disso. Lembrar que nas razões trigonométricas nós temos as equações de seno, cosseno e tangente que já foram vistas nas aulas anteriores. Eu só quero dar um direcionamentozinho agora em termos do sinal de cada elemento desse. Se eu voltar aqui para a figura do nosso círculo trigonométrico, vale relembrar que essa primeira parte aqui do meu círculo, que vai de 0 a 90 graus, é o primeiro quadrante. Essa parte aqui, que vai de 90 a 180 graus, é o segundo quadrante. De 180 a 270 é o terceiro quadrante. E de 270 a 360 é o quarto quadrante. Bom, então observe bem a posição de cada quadrante, que vocês estão vendo aí na figura, e aí perceba a importância de identificar os sinais de seno, cosseno e tangente em cada quadrante desse. Então o seno, ele é positivo no primeiro e quarto quadrante, observe aí na tela. O cosseno ele é positivo no primeiro e segundo quadrante, e a tangente é positiva no primeiro e terceiro. Bom, se cada um deles é positivo nesses quadrantes que estão assinalados aí, automaticamente nos outros quadrantes eles são negativos. Tranquilo? E aí nós vamos agora partir para a resolução de alguns exercícios, que essa informação também será importante. Acompanhe comigo. Primeiro exercício. Determine o seno de x, sabendo que o cosseno de x é igual a meio. Então vamos lá. Eu quero o seno de x, e eu sei que o cosseno de x é igual a 1 quinto, né? Eu falei meio, não é meio, 1 quinto, né? 1 sobre 5. E o x, ele está entre 0 e 90 graus. Lembra? Π sobre 2 é 90 graus. Então, ele está em qual quadrante, pessoal? Primeiro quadrante. 0 a 90, primeiro quadrante. E se você lembra que eu acabei de apresentar, no primeiro quadrante, o cosseno, ele também é positivo. Tranquilo? Muito bem. Então, vamos trabalhar. Pessoal, você olha para essa questão e fica se perguntando, como é que eu vou desenvolver esse raciocínio? Quando você se depara na trigonometria com relações de seno, cosseno, e você não enxerga num primeiro momento onde está a saída, porque aí você não tem cateto, você não tem os catetos, hipotenusa, não tem nada disso, ok? A saída normalmente é pela relação trigonométrica, tá? Ou seja, você vai partir disso aqui, ó. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. É a relação trigonométrica. Ah, mas você colocou, professor, aí na lâmina anterior, que o ângulo é alfa. Aqui o ângulo está sendo considerado x. Está ali, ó, x pertencente ao primeiro quadrante, ok? Então muda a nomenclatura do elemento, mas isso aí é o ângulo, nada mais do que isso, não é? Muito bem, então vamos lá. Como é que a gente iria resolver isso? Vamos pensar um pouquinho. Aqui é cosseno de x, né? Veja que eu mesmo já coloquei alfa ao invés de x, mas é x, bem claro, né? Vamos trabalhar a resolução disso aqui? Eu teria o seguinte, ó, seno ao quadrado de x. Quem é que eu quero? O seno de x. Então tem algo parecido aqui, estão vendo? Soma o cosseno ao quadrado de x. Olha só, o cosseno de x foi dado. Então, se aqui a fórmula diz que é o cosseno ao quadrado do x, então é 1 quinto, que é o cosseno de x, e você vai elevar ao quadrado, tranquilo? E isto é igual a 1. Muito bem. Então, eu vou ter que o seno ao quadrado de x mais... Vamos fazer essa propriedade aqui, ó. Uma fração elevada ao quadrado, numerador ao quadrado, denominador ao quadrado. Então, 1 ao quadrado dá 1 sobre 5 ao quadrado, que dá 25. Isso é igual a 1. Veja que eu quero o seno de x. Parece que o caminho está por aqui, ok?
Então, na realidade, o que eu vou fazer? Eu vou isolar o seno ao quadrado de x. Portanto, aquele 1 sobre 25 passa para o outro lado da equação e aí ele troca de sinal, ok? Então, você vai ter que o seno ao quadrado de x vai ser... Pessoal, está na cara que aqui você vai ter que tirar o mínimo, né? 1 é a mesma coisa que 1 sobre 1. Entre 1 e 25, o MMC é 25. Então, você vai ter 25 dividido por 1, 25, vezes 1 dá 25. Menos 25, menos aqui, né? 25 dividido por 25 dá 1, 1 vezes 1 dá 1. Então, você vai ter que o seno ao quadrado de x é igual a 24 sobre 25. Só que cuidado, que o autor do exercício está pedindo é o seno de x e não o seno ao quadrado de x. Então, gente, eu vou ter que tirar esse quadrado daqui. Como é que faz? A gente diz na prática, né? Passa para o outro lado em forma de ex. Na realidade, você tem que tirar a raiz dos dois lados para eliminar aquele quadrado, né? Enfim, você vai ter que o seno de x vai ser raiz de 24 sobre 25. Vamos lá, propriedades da radiciação. Nós temos vídeos anteriores sobre isso também. Isso aí é a mesma coisa que a raiz de 24 dividido pela raiz de 25. Tranquilo? Vamos puxar para cá? Ou seja, o seno de x será... Pessoal, aqui, ó, raiz de 24 é a mesma coisa que raiz de 6 vezes 4. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu estou percebendo que o 4, a raiz quadrada de 4 é uma raiz exata. Então eu posso fazer uma jogada aí para simplificar essa raiz. A matemática normalmente pede isso. E isso é a mesma coisa que raiz de 6 vezes raiz de 4, que dará raiz de 6 vezes 2. Ué, raiz quadrada de 4 não é 2? Então, no final da história, a raiz de 24, se eu mudar a posição desse 2, é igual a 2 raiz de 6. Tranquilo? Só que não esquece que está sendo dividido pela raiz de 25. Só que a gente sabe que a raiz de 25 é 5. Então, aqui está a resposta desse exercício. Percebeu? Então, veja só. Se você observar ali, é uma questão que em lugar nenhum aparece qualquer indício de usar aquela relação fundamental da trigonometria, que é o seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado igual a 1. Só que, como eu lhe expliquei no início da resolução do exercício, quando você se depara em situações que trabalham com seno e cosseno e você não está enxergando saídas, não tem nenhuma relação trigonométrica envolvendo cateto oposto, cateto adjacente, hipotenusa, para você poder usar aquelas relações anteriores, normalmente a saída está pela relação fundamental da trigonometria. Beleza? Vamos para o próximo? Acompanhem comigo. Pode-se afirmar que a expressão cosseno ao quadrado de x sobre 1 mais seno de x também pode ser escrita como? Ou seja, veja bem, nesse exercício, nitidamente o autor está me passando a ideia que aquela equação que ele deu ali, ela é simplificável. Aí você olha para isso e diz, Jesus, como é que eu vou resolver esse negócio, não é isso? De novo, quando você pega uma relação, uma expressão, que só tem seno e cosseno, normalmente, e você não está enxergando nenhuma relação trigonométrica que te dê a saída, normalmente a saída está pela relação fundamental da trigonometria. Ok? Então vamos partir dela. Qual é a relação? O seno ao quadrado. Veja que o ângulo está sendo usado como x. Então, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Tranquilo? Muito bem. Pessoal, a expressão dada pelo exercício foi essa aqui, ó, cosseno ao quadrado de x sobre 1 mais seno de x. Se você observar, tem um elemento dessa expressão que o exercício deu que também está contido na relação fundamental da trigonometria, que é o cosseno ao quadrado de x. Olha aqui. Então, eu posso tentar fazer uma jogada para substituir aqui nessa expressão, que é quem eu quero simplificar, ok? É nela que você vai ter que mexer, por aquela expressão lá em cima
isolando o cosseno ao quadrado de x, ok? Se você isolar nessa expressão aqui o cosseno ao quadrado de x, já que você quer substituí-la aqui embaixo, você vai ter que pegar esse seno e jogar para o outro lado. Então vai ficar 1 menos seno ao quadrado de x. Não é isso? Então acompanhe comigo, olha só. Agora eu vou pegar aqui na expressão e vou substituir no lugar do cosseno ao quadrado de x o que eu obtive. Então acompanhe aí comigo. Como é que a gente vai fazer isso? Eu vou pegar essa expressão aqui e substituir no lugar dessa expressão aqui. Maravilha? Se eu fizer isso, eu vou ter 1 menos seno ao quadrado de x sobre 1 mais seno de x. Ok? Perceberam a jogada? Paro por aí. Olha ali nas alternativas para assinalar. Tem alguma das alternativas para assinalar que está com a cara disso que a gente montou até agora? Não. Então significa que a gente vai ter que continuar. Então, pessoal, aqui vem um outro detalhe. Quando eu pego 1 menos seno ao quadrado de x, eu, na realidade, posso perceber que esse 1 é a mesma coisa que 1 ao quadrado. 1 ao quadrado não é 1? Então, eu posso voltar a operação e colocar que isso aí é 1 ao quadrado. E aí, pessoal, olha só. Isso aqui é uma expressãozinha que a gente viu lá na parte de produtos notáveis. Também vou colocar na descrição dessa nossa aula o link daquela aula de produtos notáveis para que, se você tiver dúvida, você volta lá e reforça isso. Lá na parte de produtos notáveis, a gente viu que essa expressão ela pode ser escrita como A mais B vezes A menos B. Eu não preciso abrir essa expressão ali de cima, essa equação. Eu procurei nas alternativas A, B, C e D e não encontrei a resposta no momento que eu estou na resolução que atenda uma daquelas alternativas. Então significa que eu tenho que caminhar adiante, eu tenho que procurar saídas. Como eu percebi que aquele seno lá estava ao quadrado e que 1 é a mesma coisa que 1 ao quadrado, eu enxerguei que eu poderia vir para esse produto notável, onde nitidamente o A vale 1 e o B vale seno de x. Estão vendo aqui, ó, o A vale 1, A ao quadrado, e o B vale seno de x, B ao quadrado. Perceberam? Então, se isso é verdade, eu posso trocar 1 menos seno de x ao quadrado por essa expressão aqui. Vamos lá, acompanhe comigo. Quem é o A? Olha ali em cima, 1. Mais, quem é o B? Seno de x, vezes o A, que é 1, menos, cuidado que isso é da equação, não é isso? O B, que é seno de x. Perceberam, pessoal? Então, olha só. Da forma que eu construí essa relação, eu deduzi que essa expressão aqui, ela também pode ser escrita deste jeito. Tranquilo? Então, veja só. Se isso é verdade, então eu vou voltar para aquela minha expressão aqui em cima e vou substituir no lugar de 1 menos seno ao quadrado de x a nova forma de escrever essa expressão, ou seja, 1 mais seno de x vezes 1 menos seno de x. Só que perceba que na equação dada, isso tudo é dividido por 1 mais seno de x. E aí, né, pessoal, como eu costumo brincar sempre, aí vem o tal do pulo do gato. Porque olha aqui, ó, aqui só tem produto e divisão, então isso aqui simplifica com isso aqui. Maravilha? Então perceba que no final da história, essa expressão ela pode ser reescrita como 1 menos seno de x, que está na letra C. Você percebeu? Veja bem, aquela expressão cosseno ao quadrado de x sobre 1 mais seno de x, aquela expressão que o autor pede uma forma diferente de ser reescrita, ela pode ser reescrita simplesmente como 1 menos seno de x. Onde é que estava a saída? Relação fundamental da trigonometria. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. Tranquilo, pessoal? Tenho certeza que eu pude te auxiliar a tirar essas dúvidas.
Se você ficou com alguma dúvida, vá lá, volta, revisa os exercícios, veja aquela parte conceitual lá do círculo trigonométrico que eu coloquei no início, que é super importante. E a gente agradece pela tua audiência, fique bem e até a nossa próxima aula. Grande abraço.